A política hoje é Lula e Bolsonaro. Primeiro que a gente não tem política hoje. O que a gente tem hoje, então? Uma briga de torcidas. Pode sair 300 áudios do Flávio. Pode sair uma foto dele dentro da casa do Vorcaro. Pode sair ele carregando mala de dinheiro. O bolsonarista não vai votar no candidato do Lula nem no Lula e ponto final. Existe uma narrativa por parte dos bolsonaristas de que em algum momento eu teria apoiado o Bolsonaro. Aí eles falam assim, o Janones vai ter o mesmo fim da Joyce Hasselman, porque é traidor, a gente não perdoa e etc. Eu ouço essa ladainha desde 2000. Eu lembro a primeira vez que eu apanhei dos bolsonaristas. Lembro até o dia. Não era acostumado a apanhar, porque então eu estava naquela de nem Lula nem Bolsonaro e etc. Sempre nas causas do lado do povo. E aí você não apanha, né? É muito confortável. Quando você não toma lado é muito confortável. Eu não apanhava. A primeira vez que eu apanhei, que eu tive que me posicionar claramente e apanhei muito, foi quando eu votei contra o voto impresso. E eu nunca tinha apanhado daquele jeito, foi um batismo meu. Eu tomei um susto, foi pancada para tudo que é lado. E eu ainda não entendia muito bem essa realidade paralela que há das redes sociais. Eu achava que aquilo que eu estava vendo ali era verdade lá fora. Eu lembro o primeiro dia que eu saí de casa depois disso, foi 2 dias depois, a votação foi numa quarta-feira, eu fiquei na quinta meio recluso, na sexta-feira eu fui sair. E eu fui sair, eu achei que aquilo ali era realidade mesmo. Então eu pensei assim, eu vou apanhar a hora que eu sair aqui. Sabe quando você sai até meio assim, olhando se não tem ninguém dos lados e etc. Saí para ir num supermercado da esquina da minha casa, a hora que eu saí, a primeira pessoa que me abordou, o coração veio na boca, você é o Janones, né? Eu falei, sou, posso tirar uma foto com você? Era para tirar uma foto comigo. Então, uma baita de uma realidade paralela ali que você entra e acha que aquilo Nas ali redes sociais, você acha que aquilo é o que está todo aquele- acontecendo. Você acha que aquilo é o que está acontecendo. E eu, nessa época, comecei a apanhar dos bolsonaristas, e aí eles dizem isso. Usou o Bolsonaro para se eleger e depois abandonou. Nunca apoiei Mas o tu Bolsonaro. era bolsonarista. Nunca. Rapaz, Nunca, eu te garanto. Céu, Nunca. para com Ó, isso aí. você nunca vai achar um vídeo meu, uma fala, nada na vida, eu desafio qualquer pessoa a achar, pedindo voto pro Bolsonaro ou me aliando a ele. Não, vou te contar, nesse período que eu tava nessa de nem Lula nem Bolsonaro, tinha medidas do Bolsonaro que eu apoiava. Sim. E tinha medidas do Bolsonaro que eu não apoiava. O que você apoiava do Bolsonaro? Por exemplo, quando o Bolsonaro como presidente, quando o Bolsonaro, que foi o vídeo que mais rodou na época, quando o Bolsonaro propôs diminuir o número de ministérios, eu fui a favor e fiz um vídeo defendendo aquela medida. Foi isso. A mesma coisa, se amanhã, Deus o livre, que isso nunca aconteça, mas se o Bolsonaro voltar ao poder, obviamente que vai ter uma medida ou outra que eu vou apoiar. Eu não tenho como ser esse nível, isso é o que eu chamo de seita, isso é o que eu chamo de radicalismo. Eu não vou ler o projeto então, veio do Bolsonaro, eu sou contra, não importa o que é. Então eu não preciso mais ser deputado, eu não preciso discutir, eu não preciso nada. É só eu apertar um botão. Claro, a probabilidade de um projeto do Bolsonaro ser de acordo com o que eu acredito, com os meus princípios, ela é muito pequena. Então, provavelmente, vai ser ali 5% do que ele apresentar. Mas eu não vou dizer que isso nunca vai acontecer. E vice-versa. Existem matérias, pode vir a ter uma matéria que o presidente Lula defende que eu seja contra. Quer ver eu te dar um exemplo? Que pode ser que aconteça agora? Sim. Escala 6:1. Se o presidente defender tempo de transição, eu não vou defender tempo de transição. Eu vou votar contra a orientação do governo e eu vou fazer um embate ao contrário. Mas só para fechar essa coisa que eu estava dizendo de Lula e Bolsonaro, o que eu quero dizer que eu me antecipei, que você não trouxe, mas eu vou me antecipar, é que tem um vídeo que sempre os bolsonaristas usam, onde eu pego e falo assim, na época do PT era uma roubalheira e tal. Qual que é o contexto daquele vídeo? Aquele vídeo foi uma entrevista para o jornal Estado de Minas, e uma jornalista, inclusive muito querida, mas que nesse dia foi muito respeitosa comigo, que é a Berta, ela estava me entrevistando numa mesa igual essa nossa aqui, e eu estava como pré-candidato à presidência, eu estava para falar dos meus projetos, do meu trabalho e etc. E de 10 perguntas que ela fazia, 10, não era 9, 10 era sobre Lula ou Bolsonaro. Mas e o Lula isso? Mas e o Bolsonaro aquilo? Mas e o Lula? Ela estava me usando para promover o Lula, porque aí tudo que eu falava, ela falava assim, mas no Lula foi melhor isso e aquilo, no Bolsonaro não. Eu não queria falar nem do Lula nem do Bolsonaro, eu não queria falar que o Lula foi bom, que o Lula foi ruim, que o Bolsonaro foi bom, que o Bolsonaro foi ruim. Eu estava ali para falar de mim. E aí, de tanto ela fazer isso a entrevista toda, tem uma hora que eu explodo e eu pego e falo aquilo, como uma maneira de ela defendendo o PT, defendendo o Lula, e eu falo, eu tô aqui para falar de mim. Não, mas você tem que falar porque no governo. Aí eu pego e dou aquela resposta. Não me arrependo, mas te confesso que muitas coisas mudaram para mim. Você vai mudando o conceito. Por exemplo,
Eu não posso dizer me arrependo de defender que o Bolsonaro diminuísse o número de ministérios, porque aquilo era o meu entendimento naquela época. Não foi uma coisa que eu fiz sem pensar. Porém, hoje eu vejo que isso é populismo puro, que você precisa de ter os ministérios relativos àquela pasta, àquela demanda, àquela bandeira, que se isso significar trabalho concreto, não tem mal algum em você criar os ministérios para representar aquelas áreas da sociedade. Então é isso, você vai mudando muita coisa. Eu chego no parlamento sem saber o que era direita e esquerda. E com esse entendimento, por exemplo, hoje, você acha que o número de ministérios é o suficiente ou Lula deveria criar mais ministérios? Não, eu acho ou reduzir ministérios? Não, eu acho que está bom. Eu acho que está bom, está bem representado. A única ressalva que eu faço, inclusive, já que eu falei que eu estou disposto a críticas, vou fazer uma aqui. Uma promessa que o Lula me fez que ele não cumpriu. Qual? Quando eu fui me colocar para ser candidato, quando eu fui me colocar para retirar minha pré-candidatura à presidência e apoiá-lo, eu fiz algumas exigências para ele, nenhuma de caráter pessoal. Na verdade, eu fiz 3 exigências. Uma era a incorporação do auxílio emergencial no Bolsa Família, o que ele cumpriu. A outra era a criação de políticas públicas para pessoas com deficiência, meio capenga, mas alguma coisa a gente teve de avanço nos últimos anos. E a terceira ele não cumpriu, que eu pedi a criação de uma secretaria exclusiva para a saúde mental dentro do Ministério da Saúde. O meu sonho é um Ministério de Saúde Mental, mas acho que isso ainda está distante. Mas que a gente pelo menos criasse uma secretaria para poder começar a falar disso. O presidente prometeu e não cumpriu, já vai terminando aí o primeiro mandato, não cumpriu, espero que ele tenha mais 4 anos para poder cumprir. Então, voltando aqui, tu nunca foi bolsonarista, mas nunca a gente fui. Pode falar que pelo menos antipetista você era. Já fui anti-Bolsonaro e anti-Lula por conta da minha candidatura à presidência. Eu precisava levar a minha candidatura adiante, senão não tinha sentido eu ser candidato apoiando o Lula. Não, mas bem antes da candidatura à presidência, assim, é porque eu tenho 2 lembranças de você. Uma na greve dos caminhoneiros, que você era um dos líderes da greve dos caminhoneiros. Sim. E eu acho que naquela greve ali não teria espaço para petismo e lulismo. Tu tinha que se mostrar um cara de direita, porque era uma greve que foi politizada também, e foi politizada pela direita, né? E eu tenho uma outra lembrança de você num caminhão do MBL, né? Onde também você estava com um discurso duro, antipetista nesse caminhão, junto com o Renan Santos, você tava lá com a galera toda discursando anti o PT mesmo, anticorrupção com o PT, tudo mais. Vou falar das 2 questões. A primeira relacionada à greve dos caminhoneiros. O que houve na greve dos caminhoneiros foi uma convergência de pauta. Como aquela pauta era uma pauta antissistema, é uma pauta que atraía mais o público da extrema-direita. Mas eu quero te lembrar uma coisa, quem está nos assistindo deve recordar disso, eu fui expulso, não. Houve uma tentativa de me expulsar da greve dos caminhoneiros sob a alegação de que eu era um petista infiltrado, porque eles descobriram o meu histórico dentro do PT, eu tinha sido filiado no PT, eu fui filiado no PT durante 12 anos, de 2003 até 2015. Não tive muita visibilidade porque não tinha mandato, então um mero filiado você não tem muita visibilidade. Mas eu fiquei no PT, eu começo minha vida política, minha militância no PT de 2003 até 2015. Quando eles descobrem isso durante a greve dos caminhoneiros, há uma tentativa de esvaziar o meu movimento, a ala que eu era ligado. Inclusive o Chorão, que era o líder dessa ala minha época, ele se afasta de mim, há um rompimento nesse momento, por conta dessa informação de que eu tinha essa ligação com o PT. E eu crio, durante a greve dos caminhoneiros, um movimento chamado Fora Temer, que era o objetivo na época, era a retirada da presidência do então presidente Michel Temer. E o movimento do MBL, na verdade, foi uma convocação, eu participei muito ativamente desse movimento, inclusive tenho vários registros desse dia, foi um movimento convocado como Fora Bolsonaro. Esse era a convocação foi assim, as artes e etc, movimento Fora Bolsonaro. Ele foi em setembro, se eu não me engano, setembro ou outubro, mas acho que setembro, de 2021 na Avenida Paulista. Eu participei desse movimento, subi no palco, e o movimento era esse, Fora Bolsonaro. Em cima do palco estava Dória, o MBL, tinha outros políticos também, o Ciro Gomes fez uma participação rápida e outros. Eu participei desse movimento com esse intuito de Fora Bolsonaro, e aí cada um começava a bradar ali as bandeiras anticorrupção, e alguns diziam Fora Bolsonaro, Fora PT e etc. Mas a minha fala
contra o PT, ela se resume a essa entrevista para aberta. E como eu te disse, não me arrependo de nada que eu fiz, não me arrependo de nada que eu falei. Em cada momento da sua vida, você tem um nível de conhecimento que te permite tomar aquela decisão. Então é muito fácil eu me olhar agora no presente, olhar para trás e falar que eu me arrependo, porque hoje eu tenho outro tipo de conhecimento que eu não tinha lá. Mas arrependimento de verdade eu não tenho. Eu sempre fiz tudo, eu sempre agi de acordo com o que eu acreditava naquele momento. E a gente vai amadurecendo. Uma coisa que você acredita hoje, você pode não acreditar daqui a um tempo. Eu imagino que daqui 3, 5 anos, espero que isso aconteça, eu vá assistir essa entrevista aqui e falar, não tem sentido isso aqui que eu falei, eu podia ter ido por aqui eu não fui muito bem, porque a gente está em constante evolução. Então não dá para ser estático. A política hoje ainda é Lula e Bolsonaro, e se for, você já foi contra os dois. Não é a hora de tentar fazer alguma coisa nova, até porque se for Lula e Bolsonaro de novo, na próxima eleição já não tem Lula, e aí, por exemplo, para a esquerda seria o fim definitivo? A sua pergunta é, a política hoje é Lula e Bolsonaro. Primeiro que a gente não tem política hoje, não cabe nem essa palavra aí, infelizmente. O que a gente tem hoje, então? Uma briga de torcidas. A política, o que era política, hoje se assemelha mais ao time de futebol. Vamos lá, vamos fazer uma analogia com o futebol aqui. Normalmente eu tenho que dar uma palestra antes para explicar isso, porque todo mundo choca. Alguém sempre me pergunta, Cruzeiro ou Atlético? Aí eu tenho que, antes de eu dizer o time, eu tenho que explicar, olha, eu sou do Triângulo Mineiro, nasci lá, a influência de lá é de times de São Paulo e um pouco do Rio, mas principalmente São Paulo, para dar a resposta de que eu sou palmeirense. Então vamos para o meu exemplo aqui, eu sou palmeirense. Cara, você é corintiano, vamos dar um exemplo. Palmeiras pode perder de 5-0 do Corinthians hoje. Você não vai me falar que o Corinthians é melhor. Não vai. Eu vou falar que foi o juiz, que foi porque o jogador tal estava machucado, que vocês deram sorte, por aí vai. E se na semana que vem vocês ganharem de 10-0, imagina um placar de 10-0, eu vou falar a mesma coisa. E se você ganhar de 10-0, eu posso até não falar a mesma coisa, mas uma coisa é certa, eu não vou virar corintiano. E se o Corinthians ganhar os próximos 10 jogos de 10-0, eu não vou virar corintiano. O que isso tem a ver com a política? Pode sair 300 áudios do Flávio. Pode sair uma foto dele dentro da casa do Vorcaro. Pode sair ele carregando mala de dinheiro. O bolsonarista não vai votar no candidato do Lula nem no Lula e ponto final. Por quê? Porque virou time de futebol, virou paixão, virou clubismo. Você tem o seu clube. Se você é do clube Bolsonaro, você vai votar no Flávio. Se ele não for, você vota na Michelle. Se ele colocar um cachorro, você vota no cachorro. Porque é o seu time. Assim como no futebol, não importa o jogador que vai sair do Palmeiras, eu vou continuar sendo palmeirense. E se vender todos os jogadores que estão lá, eu vou continuar sendo palmeirense. Eu devia hoje, por pragmatismo, ser Atlético ou Cruzeiro, porque eu ganhava pelo menos metade do estado de Minas só nessa aí. Mas eu não dou conta de mentir, de fingir. Meu coração está ali, é paixão, desde de criança e etc. A política virou isso, então é um time ou outro. Esse oba-oba da esquerda, achando que a eleição está ganha, eu vejo uma empolgação, áudio do Flávio, não sei o quê. Ilusão, não muda nada. Mas ele não vai ter condição de ser candidato. Não vai colocar outro e vai ser a mesma coisa. A eleição esse ano ela vai ser decidida no segundo turno, vai ser decidida nos pênaltis, igual foi em 2022. É 1% para o lado, 1% do outro. Eu não acredito em nenhum cenário onde alguém ganha de lavada. Vai ser decidida de novo nos 45 do segundo tempo. Acho que o Lula é favorito? Não tenho dúvida que ele é favorito. Mas é um favoritismo por um beijo de pulga ali. Para mim é um favoritismo assim, 52% de chance para o Lula ganhar, 48% para o Flávio ganhar. Se eu tiver que apostar, eu vou apostar que o Lula ganha, sem clubismo. De fato, eu acredito. Por toda a entrega, por tudo que representa, pelo tamanho da figura dele e etc. E aí pesa também os escândalos envolvendo a família Bolsonaro, mas achar que a eleição está ganha, a eleição não está ganha de maneira nenhuma. Vai ser uma eleição extremamente disputada e acirrada.